Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, estamos começando mais um Prosa Diocesana e hoje eu tenho o grande prazer de conversar aqui com a Dulcineia e o padre Anderson Massal. Eles estarão falando para nós um pouco sobre a sua vocação, a missão, mas também sobre o dia do catequista que se comemora hoje. Mas antes eu quero pedir ao padre Anderson que possa ler para nós o Evangelho deste domingo. Muito bem, Pedro, Dulce, toda a equipe aqui da TV. E você que nos acompanha em casa, vamos ler o Evangelho de hoje, do Evangelho de São Lucas. Jesus vai dizer: num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Estes o observavam. Em frente de Jesus estava um homem que sofria de hidropsia. Tomando a palavra, Jesus disse aos doutores da lei e aos fariseus: em dia de sábado é permitido curar ou não? Eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e o despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não tira logo daí, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos para o nosso breve intervalo e voltamos já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Estamos de volta
com mais um prosa diocesano, não é isso, ô Manuel? É isso mesmo, Pedro. Neste mês nós estivemos com vocês aqui falando sobre vocação. Então foram várias pessoas que passaram aqui, testemunharam, falaram de coisas boas. E hoje, para finalizar o mês, nós temos aqui uma acriana do pé rachado e um mineiro lá da zona da Mata Mineira, podemos assim dizer, não é isso? Isso. Então seja muito bem-vinda, Dulce, seja muito bem-vindo, Padre Anderson. Dulcineia, hoje nós temos o prazer de conversarmos sobre o Dia do Catequista. Você hoje está como coordenadora diocesana, mas também tem uma função no regional, naquilo que foi essa proposta de falar da catequese e levar a catequese a muitas pessoas. Não é isso? Exatamente. Hoje nós estamos, né, com a equipe diocesana de catequese desde 2020 e estamos realmente muito felizes pelo resultado da evangelização através da catequese, né? Então, nós estamos no processo da iniciação à vida cristã, né, implantando, implementando, né, como Dom Joaquim diz, devagar, mas sem pausa, mas com esse espírito mesmo, né, de poder formar discípulos missionários, pessoas realmente comprometidas com o reino, né, e esse dia é muito especial para nós, né, porque é um dia do catequista, é um dia realmente que nós, toda a igreja, né, reza pela vocação, né, pela animação vocacional dessas pessoas, desses leigos e leigas, né, que se dedicam, né, ao Evangelho. Amém. Padre Anderson, qual a importância de falarmos hoje, nesse domingo, sobre esse tema que a nossa igreja ela deseja e quer que cada vez mais esteja tão presente na vida de tantas pessoas? Falar do catequista, da catequista, é um ministério, uma pessoa comprometida com a causa do reino, é um formador, né? Um formador que está inserido nas nossas comunidades, nas mais diversas realidades da diocese e da Igreja do Brasil. E o catequista, ele desempenha um papel extremamente importante. Ele é como o fermento na massa. Às vezes a gente nem percebe o catequista, que está ali com o jovem, com as crianças, com o adolescente, com os adultos, e ele está colaborando com a igreja, e de modo muito especial, é bom dizer que o catequista está fazendo uma parceria, às vezes discreta e bem silenciosa, né, no meio do burburinho da vida pastoral de uma paróquia. O catequista é aquele que está colaborando com os pais, né, na formação cristã dos seus filhos, sejam eles jovens, adolescentes ou crianças. Então é extremamente importante a figura do catequista na nossa igreja. Amém. Dulce, você é natural de Sena Madureira. Veio muito jovem para Rio Branco? Sim, quando eu tinha 2 anos, né, de idade, mas a minha família toda é de Sena Madureira, né? Então, depois disso, sempre vou em Sena, né? Tenho muitos amigos, parentes também da minha família, mas o meu crescimento foi todo aqui na cidade de Rio Branco. Muito bem. Você é filha do seu Pedro e da dona Luciene. Qual a importância dessas duas pessoas na vida da Dulce? Olha, a minha mãe, hoje tem 77 anos, né? É uma figura que representa muito na minha vocação, desde sempre me incentivou e sempre está muito presente, né? O meu pai já não está mais aqui, mas ele também sempre me incentivou e sempre esteve presente na minha missão. Eu recordo dele, né, que ele sempre... Hoje eu sinto o cheiro do café, e o cheiro do café, para mim, ele tem um efeito afetivo, porque ele sempre acordava mais cedo do que todo mundo e fazia o café. E nós estávamos deitados e aí sentia aquele cheiro de café. Hoje eu não tomo café, mas eu gosto de sentir o cheiro do café porque lembro do meu pai, que ele fazia o café de manhã. Que bonito. Memória afetiva. Memória afetiva. Padre Anderson Massal, eu posso dizer que o senhor é do Rio Novo ou é Juiz de Fora?
Ou tudo junto? Tudo junto. A região é muito perto, né? São mais ou menos 50 quilômetros de uma cidade para outra, e a minha cidade está no meio das duas. Porque quando eu nasci, era tudo Rio Novo, né? A cidade mais velha daquela região. E uma região onde está minha família, as raízes da minha família, paterna e materna, chama-se Goianá, que significa casa na pedra, né? A origem desse termo é porque os indígenas que povoaram essa região viviam nas montanhas, nas cavernas que tem lá sobre a cidade. Então, eu nasci em Rio Novo, que era a sede do município naquele tempo, e cresci no chamado distrito de Goianá, né, que está a 43 quilômetros de Juiz de Fora. Mas a minha formação, praticamente toda foi em Juiz de Fora, né, o seminário, faculdade, tudo em Juiz de Fora, até que de lá eu vim para o Acre. Correto. Fica ali na zona da Mata Mineira, né? Sim, exatamente. Zona da Mata Sul, ou chamado Campo das Vertentes, né? A Estrada Real. A nossa região é a região do ouro, é o caminho do ouro, né? Toda aquela produção das minas de ouro da região de Mariana, Ouro Preto, Sabará, todo esse ouro, diamantes, eram tirados dessa região e passavam pela minha cidade, por Juiz de Fora, toda aquela região. É uma região muito bonita, de montanhas, de cachoeiras, é a região dos barões do café, né? Então, é conhecida como Manchester Mineira. Exatamente. Juiz de Fora é uma cidade fundada por alemães. Juiz de Fora é uma cidade que está no meio das montanhas, e por isso considerada Manchester Mineira, porque viveu sua origem em torno da grande Revolução Industrial. Então nós temos lá as colônias alemãs, nós temos a colônia espanhola, a colônia italiana, a colônia portuguesa, libanesa. É uma cidade que é uma síntese do mundo. Que legal. Muito bonita a cidade. Padre Anderson, qual a importância da Sônia Maria e do seu Hélio Eugênio na sua vida? São meus pais. Meus pais são pessoas incríveis. Minha mãe é essa parte religiosa, né? Minha mãe era uma mulher profundamente religiosa e ela influenciou nossa vida, né? De nos reunir para rezar, né? E nos dar toda a informação e nos motivar para a vida religiosa. O meu pai é o homem das relações públicas, né? Meu pai era uma pessoa profundamente ligada e comprometida com a organização da cidade, processo de emancipação, todas as melhorias de um pequeno distrito do interior de Minas Gerais. Meu pai participava das discussões. Era um homem que tinha muito pouca escolaridade, segunda série do antigo primário, né? Mas era um homem muito antenado, né? Usando um termo moderno. Ele estava envolvido, né, nas discussões, nas preocupações sociais, era presidente de partido, né? Então ele era um homem profundamente envolvido com as questões sociais. Acho que isso me marcou profundamente, né? Eu tenho a minha história ligada à Pastoral da Juventude, que é uma pastoral social, à catequese, né? Acho que graças à minha mãe. Então eu acho que eu consegui crescer nesse ambiente e dosando essas duas influências na minha vida, né? A sua família estava ali, eu acho que já vai para 100 anos que se comemora a presença na Fazenda Fortaleza de Santana, né? Sim. Que é uma área... É uma região histórica, né, dentro desse município, que hoje chamamos de Goianá. A fazenda está ali, remonta ao período imperial, né, do século XVIII, e os meus avós maternos viveram lá, né? Então, o meu tio mais velho, Luiz Marçal, ele nos conta que a família está ali há mais de 100 anos, né? O meu bisavô, o primeiro Marçal, ele estava lá no período da abolição da escravatura, né? Então, nossa família Marçal, ela está ligada a essa tradição, né? Nossas origens remontam ao período em que os negros foram escravizados no Brasil. Então, isso é muito forte, presente, né? Tanto é que meu avô, Antônio Marçal, ele decidiu que todos nós teríamos o mesmo sobrenome, Marçal, em homenagem ao pai dele, né?
primeiro Marçal. Muito bem. História linda, né? Ao mesmo tempo muito forte também, né, Dulce? Dulce, qual a importância da Augusta na sua vida, nesse contexto da catequese? Eu fico muito feliz porque hoje ela permanece ainda, né, viva, com saúde e testemunhando também. E todas as vezes que eu me recordo da minha história, né, de catequista, eu recordo dela, por ser essa figura, né, que deu esse primeiro passo junto comigo, né, lá nos anos 80, né, na estação experimental, onde ela fazia parte desse grupo. Hoje até digo, né, que muitos catequizandos, às vezes, à luz de alguns catequistas, despertam a vocação para ser catequistas, né, porque se espelham e se identificam com aquele catequista. Então, a Augusta, eu sempre a reencontro, né, e a gente sempre tem essa amizade e esse afeto, né, dela fazer parte da minha história enquanto catequista. Legal. Antes de você, esteve a irmã Naí e a irmã Lore na coordenação da catequese, né? Conta um pouquinho pra gente esse período. Então, quando eu chego na catequese, já tem esse grande legado, né? A irmã Naí, ela foi essa figura que sempre esteve presente na história da catequese diocesana. E logo depois ela sai e entra a irmã Lore, que ainda caminha conosco, né? Então é uma figura de referência para todos nós, enquanto catequistas aqui na Diocese de Rio Branco, e ela sempre apoiou, né? Então, quando eu recebo o convite, né, para compor essa equipe, né, então eu me senti, assim, muito acolhida, né, por conta da equipe que já caminhava. Então, essa equipe, ela tem uma força muito grande e me anima todos os dias, né, no meu processo, que eu acredito que seja contínuo, né? A vocação, ela vai se animando no decorrer do tempo que a gente vai abraçando cada vez mais, né, os nossos compromissos e a nossa missão. E a irmã Lore, ela faz esse acompanhamento mais direto aos catequistas do interior. Então, todo mundo conhece essa figura, todo mundo apoia e respeita pelo legado, por esse amor que ela tem, né? E também a minha pessoa, né, que sempre me aconselha, que sempre está ali caminhando. E a equipe é pequena hoje, sabe? A gente tem uma equipe de 6 pessoas. Claro que a gente está identificando também outras pessoas que possam vir compor a equipe. Mas a gente sempre conversa que a intenção é que a gente deixe na ponta aquele coordenador que está fazendo, que está compreendendo o processo, né, da iniciação à vida cristã, esse processo que para a nossa igreja aqui particular de Rio Branco é novo, e a gente não quer trazer para a equipe aquele que está na ponta contribuindo, entendendo. Então a gente tem essa dimensão mesmo sabendo que a equipe precisa desse reforço, mas nós acreditamos no mestre da messe, sempre em caminho. E o Padre Anderson hoje, Padre Anderson Marçal, ele é o diretor espiritual. Nosso assessor. Assessor diretor. Espiritual. Sim. E aí, Padre Anderson? É uma tarefa que é muito querida ao meu coração, né? Mas confesso que assessorá-los é algo que, na verdade, na prática não é tão assim, assessoria, porque é uma equipe muito coesa, muito comprometida, é uma equipe que se reúne com muita frequência, é uma equipe que despontou utilizando os recursos que a pandemia nos exigiu, que é a comunicação virtual, né? Então essa equipe otimizou o seu tempo de trabalho, a sua organização, né? A maneira como eles continuam a formação, acompanhando cada núcleo paroquial de catequese. Então, eu trabalho que, de fato, eu acompanho à distância, porque eles trabalham muito bem. Tanto é verdade, e para nós é uma alegria, saber que à frente da catequese, né, o nome certo dessa pastoral é animação bíblica catequética, então à frente dessa animação tem uma leiga, depois de 2 grandes religiosas, uma leiga comprometida com o mesmo peso, né, da vocação experimentada, uma mulher que está comprometida com essa causa desde a sua comunidade de base, que é a Paróquia São Peregrino, aqui em Rio Branco,
ela desempenha muito bem isso. Tanto é verdade que ela desponta no cenário do nosso Regional Noroeste e ela assume, né, nossa coordenação regional junto à CNBB. E ela faz isso tão bem que ela já participou de vários eventos nacionais, né? Por exemplo, em Aparecida, acho que várias vezes, né? O norte do Brasil todo, né? Então, nós estamos hiper bem representados. E o senhor falando sobre a coordenação noroeste, nós aqui talvez somos uma das mais antigas que compõe esse regional, não é isso, Dulce? Na verdade, a escola de catequese, né? Nós temos a escola catequética, que agora que a gente está nessa articulação no Noroeste, a gente vai conhecendo um pouco das realidades, né? Das 7 igrejas particulares, né? Que compõem o Noroeste. E hoje a gente tem a Diocese de Rio Branco como essa que tem já consolidada, né, que tem um projeto pedagógico, né, pela FADISE, pela nossa Católica do Acre, e a gente faz essa escola de catequese. Agora, é recente, a Diocese de Ji-Paraná está implementando a sua escola de catequese lá, e a Arquidiocese de Porto Velho também está dando os primeiros passos. Então, fazendo essa leitura a nível de regional, Rio Branco, né, tem essa escola que eu digo hoje, né, por estar acompanhando mais de perto, está consolidada. Inclusive, nessa metodologia do virtual, né, que a gente experimentou por conta da pandemia, que nos trouxe isso, né, e após a pandemia a gente viu que era bom, que tinha sido alcançado no maior parte dos nossos municípios. E a gente continuou, né, e foi aprovado, né, nós levamos essa proposta para a FADISE, né, e lá foi decidido que a gente pode permanecer e certificá-lo, os alunos, né, os novos. Então, eu fico muito feliz dessa consolidação, né, da nossa escola aqui. E eu digo em todo canto que eu vou, da nossa escola de catequese, e todo mundo fica assim, muito feliz em saber que nós aqui, né, em Rio Branco, Acre, temos essa escola. É um orgulho, né, padre? Sim, e como me foi dada a missão de ser assessor, é muito fácil nesse sentido, porque é uma equipe que tem uma estrutura já cristalizada, né, eles estão muito bem coesos, tem dentro dessa equipe diocesana, tem um suporte que é extremamente importante, que é aqueles catequistas que ajudam numa equipe mais ampliada, que a gente chama, né? Então, é fantástico, né? Então, é um grupo que funciona bem. Seria uma grande riqueza para a nossa diocese se todas as pastorais pudessem se espelhar nessa estrutura, na organização, na praticidade, porque é uma equipe que se reúne com muita frequência, mas é uma equipe que se reúne realmente para trabalhar. Eles produzem muito, né? Então, sem dúvida, nós estamos com pérolas bem nas mãos. Representados. Tudo bem. Vamos para o nosso intervalo agora. Fique aí e voltamos já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu.
esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Uma entre todas foi a escolhida, fostes tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do Prosa Diocesana, conversando aqui com a Dulce e com o Padre Anderson Massal. Nós falávamos sobre esse contexto da catequese, sobre o dia do catequista. Em 2021, o Papa Francisco propôs a instituição do ministro da catequese. Hoje, na Diocese de Rio Branco, nós teremos essa oportunidade, já vivenciamos agora pela manhã, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente. Muito bem. Então, o nosso saudoso Papa Francisco, em 2021, quis de próprio punho, né, ele mesmo, pessoalmente, dar ao catequista a visibilidade, o reconhecimento que ele merece na Igreja Universal. Então, em 2021, ele escreve uma carta chamada Antiquum Ministerium, ou seja, um ministério antigo, porque a catequese está na igreja e se organiza na igreja desde os primórdios, né? O primeiro documento de catequese da história da igreja chamava-se Didaqué. Ele remonta ao período apostólico, né? São contemporâneo às cartas de Paulo, o Atos dos Apóstolos. Então, desde lá, a catequese tem um espaço importante na evangelização. É ela que introduz os novos cristãos no caminho de Jesus e do Evangelho. Então o Papa quis, em 2021, que a Igreja Universal desse o reconhecimento aos catequistas nesse trabalho. E o catequista é aquele que articula a doutrina, o querigma, né, o primeiro anúncio, o mistério, né, a mistagogia e a pregação do Evangelho associada à liturgia. Ele faz isso. Mas é importante dizer que a instituição do ministro da catequese não coloca acima dos outros catequistas. Ele é um catequista como os demais, só que instituindo o ministério, a igreja local conta com esse ministro com mais estabilidade. Ele vai permanecer muito mais próximo ao bispo, né, a serviço da evangelização, onde o sacerdote, o religioso ou a religiosa não pode estar. Né? Então, é um reconhecimento e dá a esse catequista e à igreja a constância da catequese de modo mais orgânico, podemos dizer assim. Ele vai estar onde a estrutura eclesial não consegue adentrar. Né? Então, é essa, basicamente, a função, o novo ministério do catequista. Uma nova proposta, né? Dulce, é um privilégio, então, para a nossa diocese, para a nossa igreja particular, e no dia de hoje, esse grande grupo recebe esta missão, né? Sim, é muito importante, né? Porque 85 catequistas, né,
receberam essa instituição. De várias paróquias. De né? várias, ao total 18 paróquias, né, da nossa igreja particular de Rio Branco. Então, assim, para nós, como o padre Anderson disse, não é um mérito, né, não é um destaque no sentido da gente ser melhor do que os outros, né, mas é um reconhecimento realmente que a nossa igreja ela está confiando, né, a essas pessoas, a esses leigos, essa missão. Então, para nós aqui na Diocese de Rio Branco, vivenciar esse momento, né, agora na missa das 8 horas, né, que eu inclusive, né, fui instituída, então isso é maravilhoso. E querendo dizer também que para esses 85 catequistas que receberam a instituição, houve todo um processo formativo, né? Então, esse documento 112, que é um documento que dita os critérios para a instituição desse ministério, traz alguns critérios, né? E os critérios são muito claros no sentido da formação. E nós, na Diocese de Rio Branco, a gente elaborou um processo, né? Um projeto que foi apresentado para o senhor bispo e também para o clero, né, Padre Anderson, que diz todo esse processo que a gente vivenciou durante 6 meses. Né? Então, foi um desafio, porque nós contamos com esse formato online, né? Os catequistas de mais distante puderam presenciar e vivenciar todos os temas propostos pelo documento 112. E, assim, a dimensão que foi colocada dentro desse processo formativo foi o saber e o saber fazer do catequista. O ser, o saber e o saber fazer. E o saber fazer. Isso. Então, nessa dimensão, realmente, do catequista se reconhecer, o ser catequista, né? O que me leva a assumir a missão, a vocação, porque o catequista é um vocacionado, né? E o saber, tudo isso que traz a nossa igreja, da doutrina da igreja, que nós não falamos em nosso nome, mas em nome da igreja, né? E o saber fazer, como a gente vai aprender a fazer com os outros, com as crianças, né? Com os interessados, né? Com os interlocutores da catequese. Que bonito, né? É uma experiência que pedagogicamente foi muito positiva, né? Graças a o recurso que é as reuniões online, né, através da internet, nós conseguimos em tempo real nos conectar com 18 paróquias, com esses catequistas para uma formação. Né? Então, acho importante a gente enfatizar, né, o ser, uma questão ontológica, né, existencial. O catequista né? Alguém que em nome da igreja fala, é uma vocação, como dizia a Dulce. Ninguém decide ser catequista provisoriamente, é uma vocação que deve ser trabalhada, amadurecida, rezada e assumida na comunidade, dentro de uma comunidade. Depois, o saber. Então, o catequista recebe uma formação, os critérios estabelecidos pela CNBB para aplicar aquela carta do Papa Francisco, ele é muito claro. Então, o catequista ele precisa de um conteúdo, um saber. Então, o querigmático, né, que é o anúncio, depois a parte mistagógica, o mistério celebrado, vivenciado, depois a parte bíblica. Né? Não é possível hoje uma catequese que não seja bíblica. Né? Então, isso faz ecoar a iniciação à vida cristã, que introduz o fiel, o novo fiel, catequizando na igreja, não por simples tradição, mas por uma adesão a uma proposta que nasce lá no querigma, né, que o catequista anuncia. Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Depois, a partir da pregação, né, do fazer, o saber fazer. Então, o catequista leva esse conteúdo na vida prática. Né? Então, se espera que o catequista seja um especialista em perceber a realidade e transformar a comunidade, a pastoral, a vida, a história de uma comunidade, a história pessoal, num recurso audiovisual para evangelizar.
Dulce, hoje a catequese ela está presente em todas as paróquias da Diocese de Rio Branco? Todas as paróquias têm uma coordenação? Sim, em todas as paróquias, uma coordenação ou uma referência, né, paroquial. Então, nós da equipe diocesana, a gente vamos uma vez, né, por ano. Nós estamos desde 2021 na dinâmica de reunir por região pastoral. E foi uma prática que deu muito certo, porque a gente sabe da dificuldade da gente conseguir alcançar todas as nossas paróquias, né, no ano. Então, nós começamos a fazer essa experiência, e a cada ano, este ano de 2025, a gente vê algo muito já consolidado. As paróquias por região, elas se reúnem naquele dia e recebem a equipe diocesana para uma formação de dia todo. Inclusive, esse ano nós estamos trabalhando muito esse processo de planejamento. Planejamento na catequese, a importância de preparar um encontro de catequese. Então, nós vamos construindo como oficinas com os catequistas, fazendo junto, né? Fazendo junto. O que é que não pode faltar no encontro de catequese? Principalmente porque quando a gente fala de iniciação à vida cristã, é formar discípulos missionários. A gente quer que seja realmente pessoas envolvidas, comprometidas, né, na comunidade, que possa experienciar realmente a vida ali, né? E aí, assim, nós estamos indo e está sendo muito, muito feliz mesmo, né, essa experiência, porque a gente está vendo a adesão também, né, dos catequistas, né? E isso é um retorno, né, dessa organização que as paróquias, que os padres também, né, com seu olhar, estão organizando nas suas paróquias para que a catequese aconteça. Muito bem. Então, hoje, a gente só finalizar esse bloco aqui, nós tivemos, às 8 horas da manhã, 85 ministros da catequese que receberam esta missão na Diocese de Rio Branco. Sim. E nós queremos contar com esse pequeno grupo, um pequeno grupo valente, corajosos, homens e mulheres de nossas paróquias, 18 paróquias, e eles terão na diocese, no cenário diocesano, visibilidade, responsabilidade e engajamento. Nós contamos com esses catequistas ministros. Por exemplo, eles devem continuar profundamente comprometidos com a diocese, com o chão da nossa igreja, e para atuar onde a igreja precisar. Não só nas suas próprias paróquias, não só como formadores dos outros catequistas, mas também num serviço, por exemplo, a presença do ministro da catequese na coordenação diocesana de pastoral, a presença do ministro da catequese nos conselhos diocesanos de pastoral. 2026 vem aí e nós teremos uma nova Assembleia Diocesana. O papel desses ministros na articulação e na reflexão para a Assembleia e na celebração da Assembleia. Então, são pessoas que vão somar e contribuir muito. Né? É um mandato, tem um período estabelecido que eles renovam? Vão renovar. Esse é um Eu estou me antecipei aqui, processo, né? Porque o catequista, o ministério supõe estabilidade. Eles viverão isso, estão instituídos, serão catequistas instituídos. Isso por um tempo, né? Que não se sabe ainda. Assim, precisa ser definido, né? Cada igreja particular, com seu bispo, definirá isso, né? O catequista, a gente espera que seja catequista por toda a vida. Por toda a vida. Né? O ministério do catequista, como dizia a Dulce, não é um título a mais, não é uma honraria, mas é um serviço, né? Com mais estabilidade. Então, cada diocese pode estabelecer o tempo em que ele exercerá dessa maneira o seu ministério, né? Porque se fosse algo para sempre, se uma instituição para sempre, como no caso do diácono, do padre, do religioso, né? Então, seria algo de caráter, né? Ontológico, né? Definitivo. Mas não é essa a proposta. Então, a diocese vai definir por quanto tempo a Dulce, enquanto ministra da catequese, vai exercer esse seu ministério.
Mas veja que interessante, Pedro, porque ela já exerce isso. Sim, né? ela já está aí. Não só aqui na diocese, como no regional. Significa estar pensando a catequese nas 7 igrejas particulares do nosso regional. Então ela já vive isso, para mostrar para todos que o ministro da catequese não vai ganhar uma função a mais e nem vai receber um destaque a mais. Ele vai continuar exercendo o seu ministério, né? Da maneira que está, mas com mais estabilidade. Né? A gente sabe que podemos contar com a Dulce por X anos. Legal, muito bem. Nós vamos para o nosso intervalo agora e já voltamos com o nosso terceiro bloco. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. Era o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguro, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite escura, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do Prosa Diocesana, aqui nesse bom bate-papo com a Dulce, com o Padre Anderson Massal, né? É isso, Manuel? É isso mesmo, Pedro. E nesse terceiro bloco, você que não pôde acompanhar os 3 blocos do programa de hoje, você pode acessar depois nas redes
sociais. Fica gravado pelo YouTube, você assiste quantas vezes você quiser. Padre Anderson, o senhor, além de estar como um assessor da catequese, o senhor também hoje é coordenador diocesano de pastoral e pároco da paróquia São Judas Tadeu. Como é que o senhor consegue conciliar tudo isso? A tarefa... Normalmente, a figura do coordenador diocesano de pastoral, ele não é pároco, né? Normalmente ele é um padre solidário, é um vigário, mas nosso contexto é muito particular, né? Então, eu tenho a tarefa e a missão de estar à frente das pastorais diocesanas e assumir o pastoreio de uma paróquia da diocese, a paróquia São Judas Tadeu, no Universitário, aqui na capital. E é um desafio, né? Estar presente, acompanhar e fazer com que as coisas caminhem, né? Mas vamos levando, né? A sua vocação, Padre Anderson, ela começa também ali com a espiritualidade, com carisma redentorista, né? Exatamente. Aí depois o senhor vem para a Diocese de Rio Branco, vai ser pároco lá na paróquia São Paulo Apóstolo, vai para a França, depois da França retorna, depois da França vai lá para Campinas, Acrelândia e Rio Branco. Isso. Exatamente. A minha trajetória vocacional começa lá em Minas Gerais, uma experiência vocacional. A vocação, eu descubro a minha vocação na paróquia, na minha paróquia de origem, paróquia Santo Antônio, em Goiânia. Ali eu descubro que Deus está chamando, né? E eu posso servir como sacerdote. Então eu participo dos encontros vocacionais da minha paróquia, e vivendo na catequese e na pastoral da juventude. Depois descubro que o meu desejo é ser missionário, e ser missionário e ir para outros lugares, e decido fazer essa experiência com os missionários redentoristas, a província redentorista do Rio de Janeiro, que tem a sua sede em Juiz de Fora. Então eu fiz o seminário menor, que é o aspirantado, e depois o postulantado. Comecei o postulantado. Estudei filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, e nesse período da filosofia eu deixo a congregação, me afasto da congregação por um tempo, para pensar melhor a vocação, como posso servir, e eu vou fazendo esse discernimento enquanto professor da rede pública. Trabalhei na rede pública estadual como professor de filosofia, sociologia, e nesse meio tempo eu fui chamado para participar da coordenação arquidiocesana de catequese, lá na Arquidiocese de Juiz de Fora. E eu assessorava uma região pastoral, né? Eram 7 paróquias nessa região. E foi nesse contexto que eu fui chamado para vir para o Acre. Eu tinha uma ligação muito forte, tenho uma ligação muito forte com o Mosteiro das Irmãs Beneditinas, lá em Juiz de Fora, o Mosteiro da Santa Cruz, e foi lá no mosteiro, na profissão religiosa de uma grande amiga, irmã Edith Stein, que o Dom Joaquim, que presidiu a Eucaristia, me convidou, vem trabalhar no Acre, vem conhecer o Acre, vem ajudar a catequese do Acre. Então foi isso que eu fiz. Eu deixei tudo e vim para o Acre. Já fazem 18 anos que eu estou aqui na Diocese. Me ordenei diácono em 2009 na paróquia São Sebastião, aqui em Rio Branco, e padre em 2010 na Catedral. Meu último período de formação, sob a orientação do padre Jorge, eu fiz pastoral na paróquia Imaculada Conceição e na região que hoje é a paróquia São Mateus. Então me ordenei diácono em 2009 e assumi a missão de trabalhar e organizar na época era quase paróquia São Mateus. Então quando a paróquia chegou na sua estatura de paróquia, eu me ordenei padre e entregamos a paróquia para o padre Onac, da Sociedade de São Tiago. E depois dele, o padre Benjamin continuou e agora passou pelo McCoy e agora está o padre Júnior Garcia. E o bispo me chamou para trabalhar na pastoral vocacional,
organizar a pastoral vocacional diocesana. Eu fiz isso junto com a CRB, naquele período, e em 2011 eu fui conciliando pastoral vocacional e ajudando na quase paróquia São Paulo Apóstolo. E em 2000 e... Ou seja, Dulce, o padre antes sempre ele conseguiu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Até que ele sempre presente na vida dele. Exatamente. Aí ajudei no Santa Juliana e na pastoral vocacional e a paróquia São Paulo Apóstolo até 2016, quando o bispo me colocou um outro desafio. Vai melhorar o seu francês e vai para a França. Quantos anos você passou lá? Eu passei 4 anos na França. 4 anos. Né? Lá eu morava numa paróquia, a paróquia Saint-Médard, que é uma paróquia que está na região da Sorbonne, e nos finais de semana eu acompanhava a catequese de uma paróquia portuguesa, né? Na região, na periferia de Paris. Eu trabalhava na paróquia São José, junto com a comunidade portuguesa. Uma diferença de igreja? Sim, a igreja, sobretudo para uma colônia, né? Uma colônia portuguesa, e as pessoas estão, mas com o coração lá em Portugal, né? Então tem todo um desafio de trabalhar uma paróquia São José das Nações. Era uma paróquia de periferia e com gente de vários lugares do mundo africano, né? De vários países africanos, poloneses, ucranianos. Então é uma paróquia bem eclética, né? E os portugueses estão lá. E de vez em quando dava uma ajuda para a comunidade brasileira. Existe uma capelania brasileira na diocese de Créteil, que é a região metropolitana de Paris, com o padre Júlio, que é brasileiro, de Goiás, no estado de Goiás, ele que anima essa comunidade. E outros padres e estudantes. Uma experiência muito bacana, muito gostosa de viver, desafiadora, né? Porque é uma outra cultura, uma outra língua, né? E a gente estava ali vivendo. Né? Então, quando voltei, eu voltei em 2020, ainda estávamos na pandemia, e o bispo me mandou morar em Plácido de Castro, porque eu estava chegando, né? Então podia trazer junto comigo o vírus do Covid. Então, por segurança, né, moravam os padres idosos, né, o padre Toinho, o padre Luiz Sepe, o padre Agostinho. Então eu fui para morar com o padre Valdênio em Plácido de Castro. E nesse período eu fui ajudar Campinas e Acrelândia. Foi uma experiência muito gostosa, visita aos interiores, isso eu sinto muita falta. Gosto muito. Eu fiz isso na Transacriana e fiz isso lá em Campinas com as irmãs, irmã Judite e irmã Raquel, e depois Acrelândia. Mas foi pouco tempo, infelizmente. Acho que foi só 6 meses. E depois o bispo já me pediu para assumir a coordenação do curso de teologia na FADIS, que também não foi muito tempo. Logo depois, a necessidade, eu tive que assumir a São Judas. E, junto com a São Judas, a coordenação diocesana de pastoral. Muito bem. Dulce, hoje você trabalha, você tem alguma ação ali no CEDEP. Diz pra gente o que é que significa o CEDEP na sua vida. Eu costumo dizer que o CEDEP, ele veio assim como divisor de águas, né? Tanto na minha trajetória, né, enquanto cristã, leiga, mas também como profissional, né? Eu sou assistente social, né, de profissão, me formei em 2007 e logo depois eu já sou contratada, né, para trabalhar no Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular do Acre, que é o CEDEP. O CEDEP tem 46 anos, né, de existência aqui no nosso estado e sempre na questão mesmo dos direitos humanos, né, da Dom defesa. Moacir teve uma importância na criação do CEDEP, né? O CEDEP, ele nasce dentro da Diocese de Rio Branco, né? E aí, à época, funcionava dentro da Cúria, né? Depois ele foi crescendo e cresceu e criou seu próprio CNPJ e tomou uma identidade, né, própria. Então, é a partir daí que a gente vai trabalhar na defesa e trabalhar com projetos sociais também, né?
Hoje eu coordeno um projeto, sou uma das coordenadoras, né, de um projeto que tem parceria com o governo do estado e o governo federal. E já tem 16 anos que eu estou lá. Olha É o meu só. tempo né, de assistente social também, é o tempo que eu estou no SEDEP. Eu tive o prazer de conhecer o SEDEP mais por dentro, assim, quando eu fui conselheiro tutelar. Tutelar, sim. Então a gente fazia várias ações, várias demandas juntos. E hoje também você está no Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Isso. Adolescente. Não é Isso, desde 2017, né, eu, enquanto representante do SEDEP, assumi, né, a perspectiva mesmo de uma tarefa bem árdua, bem desafiante, que era revisar o Plano Estadual de Enfrentamento. Era um plano bem de 2021 e bem antigo, né? 2001, na verdade. E aí a gente entrou para assumir esse compromisso, né? E ele foi atualizado agora em 2022, está em curso, né? Então, é um plano realmente que vem nesse enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Então, esse comitê ele é composto por membros da sociedade civil, do poder público, e a gente pensa no monitoramento e no acompanhamento mais dos órgãos, né, que tem plano de enfrentamento. Então, a gente está nesse suporte, junto, claro, né, com o Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente, que é um grande executor da política pública para criança e adolescente. Você teve um contato com a Gorete por um período. Sim. Eu trabalhei junto com ela, nós fomos conselheiro tutelar junto. Infelizmente ela partiu, Sim. né? Período atrás, mas é uma pessoa que tem um importante legado, né? Sim, sim. Trabalhei com ela, bem próxima, então a partida dela, né, nos deixou muito triste, mas na certeza, né, que ela está na casa do pai. Então, uma figura que deixa um legado também, inclusive naquela época do Conselho Tutelar, muito comprometida, né? E é isso, né? A gente deixa saudade, né? Muito bem, isso mesmo. Padre Anderson, qual a importância do seu José Geraldo Massal, o Mulengo, na sua vida? Eu tio que faleceu o ano passado, era muito próximo da minha mãe, e o José Geraldo era músico. Ele era um músico de paixão. Ele amava a música, ele tocava pistão e ele fazia algo interessante, que ele colocava uma garrafa de Coca-Cola, né, dentro do pistão, e ele fazia um som completamente diferente do pistão. Ele era alguém que gostava muito da música, um homem muito sábio, muito atenado assim, com o mundo, as suas reflexões, era muito forte a sua presença, né, junto à nossa família. E ele nos influenciou na música, né? Temos 2 tios músicos, ele e depois um outro mais novo dos tios, que eu não conheci, Tinéus, que tocava trombone de vara. Né? Trombone de vara. Aquele trombone que faz aquele movimento, né? Ele morreu repentinamente, morte súbita, né? Do coração. Então, eles nos influenciaram. Mas, infelizmente, essa influência não foi forte o bastante. Padre Adson, não. Porque ninguém na família é músico. Né? Eu já ia perguntar. Eu tenho um sobrinho, André, que é músico. Ele é, mas assim, eu acho que ele está muito mais próximo da família do meu pai, né? Tá muito, mas ele toca teclado, toca clarinete, né? Ele já participou da gravação de um DVD, né, de música clássica, é advogado, né, de profissão, mas ele tem uma alma musical. Né? O senhor também teve uma perda de 2 pessoas que fiquei sabendo que o senhor tinha um apreço muito grande, que foi a Conceição e o José, seus primos. Sim, são, né? Primos, né? Os 2 são primos da parte da minha mãe. Eles moravam lá na fazenda e os 2 faleceram assim repentinamente, né? Um seguido do outro. Essas 2 mortes me lembrou a perda dos meus pais, né? Que também morreram muito próximos, né? Meus pais morreram em 2015, né? Minha mãe em março
meu pai em maio daquele ano, né? E a Conceição e o Zé foram 2 mortes assim que nos ligou profundamente a esse evento, né, na família. Mas é isso, a vida é assim. A gente vai passando por aqui e essas pessoas marcaram, né, a família, são primos queridos que descansam lá junto de Deus, né, e muito próximo dos filhos deles, meus primos, né, já são primos de 2º grau, né? Mas como nós estamos muito próximos, né, ali na infância, né, nossos passeios na fazenda sempre na casa deles, então estamos muito ligados afetivamente a nós, né? Muito bem. Dulce, você tem 3 filhos, 2 netos, Sim. Acredite, já é avó. né? Já é avó. Sim. Qual a importância desses 3 filhos e Ai. desses 2 netos na sua vida? Então, os meus 3 filhos, assim, são a razão, né, da minha existência. Eles já estão criados, né? Eu posso dizer que o Senhor cuidou de todas as coisas, né? São o nome deles? É o Tiago, que é o Diego. mais velho, tem 39 anos. Não faço as contas, hein? O meu do meio, que tem 34, né? Que mora no Rio de Janeiro, é médico, cardiologista. E tem o meu mais novo, que é o Lucas, que é engenheiro civil, mora em Natal. Natal. Então, assim, Então, dos comigo 3 hoje. só um que mora aqui. Só mora comigo. Mais né? velho, Mesmo, então. mais velho. E meus netos, né? Que é um Guilherme, que mora em Brasileia, tem 14 anos, e a Helena, que mora em Natal. Então, assim, eu não tenho assim a convivência com eles, mas faz parte da minha existência, eu acompanho, eu sou babona, sou uma avó babona. Acredite, é avó. Sou avó, sou vovozinha. Que legal. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria, antes do Padre Anderson nos dar a bênção, que vocês dissessem qual a importância desse olhar de pai, de bispo, que Dom Joaquim teve para esse momento na catequese de Rio Branco. Olha, o Dom Joaquim, ele é esse pai realmente, né, que acolhe e que é a nossa referência. Além de ser a nossa referência no regional, ele é o bispo referencial do Regional Noroeste, ao qual eu estou como articuladora. Inclusive, foi com o chamado dele, o apoio dele, que eu também assumi o regional, né? Na época, bem insegura, né? Porque eu estava chegando na equipe diocesana, mas ele foi aquele que me sustentou, né? E aqui na nossa diocese, ele apoia todas as nossas ações, caminha conosco, nos dá todo o suporte no sentido da gente caminhar, ter autonomia, né? Então, assim, a alegria dele quando anunciou para outras pessoas no encontro, eu me lembro como se fosse hoje, uma reunião virtual em 2020, quando ele fez o convite para eu assumir a catequese, né, como essa pessoa de frente, né? Ele se alegrou muito por eu ser uma leiga, né? Essa leiga, então ele tinha muita emoção na voz quando disse a leiga, né, que vai assumir a catequese agora. E eu tenho ele como esse intercessor, como esse orientador espiritual, né, que sempre está ali conversando, me orientando e caminha conosco o tempo inteiro. Então, para mim, ele é esse grande incentivador. Ele tem uma frase que ele sempre repete, até quando a gente está muito acelerado, sabe, Padre Anderson? Ele diz, devagar, mas sem pausa. Então, inclusive, essa frase, ela tem uma entonação nacional, porque eu repeti isso em alguns encontros nacionais e todo mundo olha, até o próprio Dom Leomar, que é o presidente da animação bíblico-catequética a nível nacional, falou assim, não vamos esquecer, devagar, mas sem pausa, para a gente não atropelar os processos, né? Sim. Porque a gente, é um processo, é mudança de mentalidade, é um novo jeito de evangelizar, que a gente tem que ter muita caridade e respeito pelas pessoas que não têm esse entendimento. E a gente vai construindo, né? Então, Dom Joaquim, ele é muito sábio em dizer, calma, devagar, mas sem pausa. Não vamos parar. É verdade. É importante respeitar os processos, né? Isso. A palavra processo é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário enquanto catequetas, né? Alguém que ajuda a catequese. Então, processo, né? O rito, né? Então, tudo isso demanda preparação, olhar, meditação. É importante. E, de fato, Dom Joaquim é pastor, né, dessa igreja e de todas essas realidades, e ele com sua sensibilidade humana, vai aproximando, vai nos motivando, nos encorajando
a fazer caminho. Eu digo isso também como coordenador diocesano de pastoral. Ele confiou a missão, né? E quando eu digo em outras realidades, sobretudo na minha diocese de origem, que sou coordenador diocesano de pastoral, as pessoas, nossa, né? Como se isso fosse uma coisa extraordinária, né? Mas porque tem um peso, né? Quer dizer, hierarquicamente falando, seria o braço que executa a ação do bispo, né? O coordenador de pastoral, ao lado do jurídico, né? E do administrativo, econômico, né? Tem a figura do vigário geral, o ecônomo diocesano, o vigário judicial, né? E tem o coordenador de pastoral e o chanceler. São esses os caminhos, os mecanismos, as estruturas, melhor, que o bispo tem à sua disposição para que ele exerça seu ministério de pastor da igreja local. Então, ele me confiou essa missão e ele nos deixa caminhar, né? A gente vai caminhando, a gente sabe que ele está por perto, sabe que ele está acompanhando, que está observando. Se precisa de um freio, ele sabe puxar. Sabe mesmo. Então, ele é realmente um bom pastor. Muito bem. Queria agradecer o Manuel por mais um programa, né, Manuel? Estamos juntos. Sempre uma alegria estar contigo. E agradecer a você, Dulce. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua missão tão bela e bonita que você tem. E ao Padre Anderson, que ele continue sendo esse instrumento, esse padre, né, que o Senhor confia várias coisas, né, que os vários talentos que o Senhor dá para ele continue gerando fruto, tanto na sua vida, Padre Anderson, como na vida de outras pessoas também. Amém. E nos dê a bênção para encerrar o programa de hoje. Então, pedindo a bênção de Deus sobre a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, na padroeira da nossa catedral, onde nessa manhã aconteceu a instituição do Ministério do Catequista, um momento histórico na vida da nossa igreja particular, e eu aproveito para cumprimentar cada catequista da nossa diocese, aqui da capital, das paróquias e comunidades do interior, lá onde às vezes a gente nem imagina, o catequista se reúne, faz seu encontro de catequese, seja nos ramais, seja com os ribeirinhos, tantos lugares nessa diocese. Que Deus abençoe, coragem, perseverança. Você fala em nome de toda a igreja, que o Senhor esteja sempre contigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.